Olá, voltamos em Conexão Legal. Eu queria aqui nesse último bloco alertar você aí de casa que nós estamos fazendo um especial com o professor Amaury Mascaro. São 2 programas. Você está assistindo o primeiro programa. O segundo programa irá ao ar a semana que vem e vai falar de Direito Internacional do Trabalho e de Organização Internacional do Trabalho. Neste bloco, nós iremos tratar um pouquinho das reformas da CLT e também você de casa esteja conosco pela internet, no idc.org.br, para concorrer ao livro do professor Amaury Mascaro, autografado, que, aliás, só pelo autógrafo já vale aí todo o esforço de entrar no nosso site e fazer o seu cadastro. Professor Amaury, com referência às reformas, o senhor disse nos blocos anteriores que a CLT serviu para o seu papel originário, mas hoje ela está necessitando de reformas. Reformas que trouxeram aí, que vieram pela globalização, pelos novos conceitos, para nossas relações pessoais, não é isso, doutor Amaury? Na sua opinião, no seu ponto de vista, quais são essas reformas e qual é a mais urgente? Bem, a CLT precisa de reformas tanto na sua introdução, como nas relações individuais de trabalho e como também nas relações coletivas de trabalho. Começaria pelas relações individuais de trabalho. A CLT tem um tipo de contrato de trabalho padrão, que é aquele de Getúlio Vargas, do operário na fábrica. Então você abre a CLT, tem lá contrato individual, trabalho no singular, e aquelas regras todas. Ora, hoje há uma pluralidade de contratos de trabalho. É verdade. Contrato de trabalho hoje é a expressão que não pode ser assimilada à relação de emprego mais, não. Contrato de trabalho, e ouçam bem o que estou falando, é gênero. É gênero que comporta diversas modalidades. Que modalidades? Primeiro, contrato de trabalho de tempo integral e a prazo indeterminado. É aquele que vem do passado. Está aí ainda, então é o tipo padrão. Segundo, contratos de trabalho especiais. E há uma série deles, que alguns chamam de atípicos, mas não são atípicos, porque atípico é o contrato que não é previsto por lei. E quando é previsto por lei, é típico. Fora da CLT, nós temos, por exemplo, o contrato de trabalho das empresas de intermediação de mão de obra temporária. É um outro tipo de contrato. Nós temos contratos especiais de mulheres, contratos especiais de menores. Veio aí aquele código da criança e do adolescente e até hoje não se fez a interconexão sem dúvida, do ECA dele com a CLT. Então são 2 realidades distintas no ar. E uma negando a outra, que é o grande pior. Exato, e dificultando a atuação jurisdicional, às vezes. O terceiro tipo de contrato de trabalho são os contratos de trabalho flexíveis. Embora muitos não gostem dessa palavra, mas ela é aceita no mundo inteiro. Se é no mundo inteiro, eu me sinto autorizado a usá-la no Brasil também, com desculpas daqueles que não a toleram. E são diversos os contratos flexíveis do Brasil. Nós temos no Brasil contratos flexíveis, que são os contratos a prazo determinado. São flexíveis por quê? Distintos do contrato padrão. Contrato de 25 horas, part-time. Existe uma lei esparsa no Brasil do contrato part-time, fora da CLT. É lei esparsa, mas existe. Outro contrato flexível, contrato por obra certa, é um contrato flexível. Outro contrato flexível, é o contrato de trabalho à distância, não é? O teletrabalho. Então, nós temos esse quadro e, inclusive, podemos adicionar a essa classificação os contratos de trabalho sem relação de emprego. Existem. Quais? O contrato de trabalho autônomo, e a Espanha já tem uma lei, o Estatuto do Trabalho Autônomo. Que parece que nunca pegou no Brasil o contrato de trabalho autônomo, né? É regido pelo Código Civil. Mas é sempre descaracterizado no Justiça do Trabalho? É no Código Civil. Quanto à Espanha, já tem uma lei trabalhista do contrato, chama-se Estatuto do Trabalho Autônomo, e que confere ao autônomo dependente econômico, assim considerado, aquele que aufere da mesma fonte 75% no mínimo do seu ganho mensal, ele tem 18 dias de férias, o autônomo. E também essa mesma lei espanhola trata
de uma figura de direito coletivo, que não é um contrato coletivo, não é um acordo coletivo. Eles chamam de acordos de interesses profissionais. Eu imagino uma situação talvez parecida aqui com taxistas do aeroporto de Guarulhos, que todo dia vão lá ou não vão, a critério deles. São uma cooperativa, não são empregados. Poderiam fazer um acordo de interesses profissionais com o aeroporto, com rotinas que interessariam aos passageiros e a eles também, e que poderiam prever a eles algumas vantagens, porque, na verdade, eles são dependentes econômicos nessa atividade. Sem dúvida. Outra figura de contrato de trabalho sem vínculo de emprego é o contrato de trabalho avulso. Além do avulso, outro tipo de contrato de trabalho que nós precisamos reger é o contrato de trabalho eventual, que não é o avulso, já é diferente, que é aquele que trabalha alguns dias, como um jardineiro que vai cuidar dos jardins de uma empresa durante 15 dias só. Ele não é empregado da empresa, isso é um trabalho eventual. Então nós estamos muito atrasados nesse ponto, e os que estão mais avançados nesse ponto é o direito italiano, peninsular. Depois da Lei Biagi, a Lei Biagi abriu os tipos de contratos de trabalho da Itália, de modo que esse é o ponto mais atrasado da nossa CLT. O ponto mais atrasado da CLT é a não abertura dos contratos de trabalho no plural, com a regência dos diferentes tipos da sociedade moderna, e que são muitos que precisam ser equacionados juridicamente e disciplinados pela lei. Senão é aquela história de o juiz do trabalho jogar tudo como relação de emprego, ou então negar a relação de emprego. Eu queria falar ou há ou não há relação de emprego. E isso já não cabe mais da época moderna. Mas isso representa o quê, doutor? Uma ausência do Estado, uma falta de vontade do Estado de legislar, ou um lobby de alguns pontos da sociedade? Aí entramos num outro assunto, que é a reforma trabalhista. Por que ela não sai no Brasil? Mas é um assunto mais longo. Mais longo. Então, nós vamos terminar esse programa agora, e no próximo programa a gente entra um pouquinho nisso e depois vamos para o sistema internacional. Você aí de casa, eu quero relembrar o seguinte: este é o primeiro programa com a professora Mauri Mascaro. O programa da semana que vem também será com a professora Mauri Mascaro, é o segundo e final programa, e ele vai tratar um pouquinho de direito internacional, OIT e reforma trabalhista. Você aí de casa, não se esqueça, esteja conosco em iidc.org.br, faça lá o seu cadastro, indique sua pauta e concorra ao livro do professor Mauri Mascaro. Meu muito obrigado, até a próxima semana, em Conexão Legal, com o segundo programa do professor Mauri Mascaro.